Não sei se vocês já ouviram ou assistiram aquele famosíssimo desenho chamado Pequeno Urso, cara. Cara, toda vez que eu me encontro com esse negócio aqui, me dá não sei, me dá uma melancolia assistir esse negócio, porque existe uma pureza, existe uma coisa assim, quase como se Deus tivesse... Não, tô brincando. Mas assim, é um negócio muito surreal de você ver a pureza desse desenho, porque ele é diferente de todos os desenhos, ele tem uma inocência que não é natural, assim, pra gente hoje que cresceu assistindo Pica-Pau, por exemplo. Então, cara, o Pequeno Urso, ele é muito legal porque, cara, ele é surreal, assim, dessa coisa bem... Primeiro que sempre tá nevando, ou floresta, ou toda essa coisa assim. Mas o que eu achei legal é que a Elisa... Não achei tão legal, porque a Elisa passou muito rápido por essa fase, meio que foi de... Cara, não vou lembrar agora. Mas agora é só Frozen, é Frozen todo dia. Embora tenha muita coisa legal também, em algum certo momento eu vou usar ela. Mas assim, o Pequeno Urso, ele tem um episódio, quando você joga no YouTube... E assim, eu até já fiz questão de mostrar para você, porque assim, é a primeira temporada com todos os episódios em português. Você jogou no YouTube lá, Pequeno Urso, já vai aparecer esse daqui. E o primeiro episódio é um episódio muito legal, porque assim, ele tá nevando e ele quer brincar na neve. Ó, aí é a referência da Frozen. E aí, quando ele quer brincar na neve, ele fala, mamãe, cara, dá vontade de chorar às vezes quando eu vou contar só a historinha, né? Coisa mais besta do mundo. E assim, aí ele chega, mamãe, eu quero brincar lá fora, né? Eu quero ir lá fora brincar na neve, tá, mas tá muito frio. Aí ele vai dar uma olhada, não, tá frio mesmo. Então ele volta e fala, mamãe, eu quero brincar lá fora. E aí ela fala, então, mas o que você quer? Começa a me fazer alguma coisa aí para me esquentar e coisa e tal. E aí a mamãe dele simplesmente dá um boné para ele, um chapéuzinho assim e tal. Que eu não sei se esquentaria muito a parte do pescoço para baixo, mas pelo menos a parte do cabelo ali tava bem quentinho. Aí ele sai dali, vai lá fora, aí ele tenta brincar um pouquinho, aí ele volta e fala, mamãe, tá muito frio ainda. Aí a mãe dele fala assim, não, então beleza, então ó, pega aqui um casaco, coloca um casaquinho nele e tal. Aí ele volta lá para a neve e tal, ele chega lá, cara, tá muito frio. Aí ele volta, mamãe, ainda tá muito frio. Aí a mamãe faz para ele uma calça, pega uma calça lá e dá para ele. E aí então de chapeuzinho, de casaco e de calça ele sai, vai lá fora. Aí ele brinca um pouquinho e ele volta e fala, mamãe, ainda está muito frio. Aí a mãe olha para ele e fala, então faz o seguinte, tira tudo e vai lá fora. Aí meio que ele tira tudo, né? Fica só com a pelagem dele e tal. E vai lá fora e aí ele percebe que ele não precisava de roupa, porque ele é um urso. Aí ele, pô, legal. E ele fica brincando. E aí a mamãe vai lá e começa a brincar com ele. Cara, desenhos assim são legais porque, assim, ele já tinha tudo que ele precisava nele mesmo para não passar frio e brincar na neve. Ele não precisava de chapéu, de casaco, de calça, coisa assim. Ele já tinha tudo o que precisava. Mas ele ainda não tinha percebido que só o que ele já tinha nele mesmo, por natureza, já era o suficiente. Gente, o que eu quero conversar com vocês nesse nosso tempinho aqui, e não diferente do que a gente já tem batido muito nessa tecla, é que, cara, quando a gente pensa nas coisas de Deus, a gente já tem tudo que a gente precisa. E meio que tudo que a gente precisa na dor do amor de Cristo. Então, a gente, às vezes, na nossa vida, a gente acha que precisa de um chapéu. A gente acha que precisa de um casaco, de uma calça. Precisa de algumas roupas para nos vestir. Mas o que eu tenho para falar, e olhando com você hoje, é que quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que a gente já tem tudo que a gente precisa. E é nesse sentido, para trás, é nesse sentido que quando a gente pensa em Espírito Santo, esse é um negócio muito curioso, cara, porque é um negócio que geralmente a gente ia fazer até uma conferência sobre dons, porque sempre é um assunto muito... É complicado, porque geralmente não se fecha alguns tópicos
da excelência do ministério, do Espírito Santo e como ele interage com a gente. Então, sempre vai ter algumas questões que vão ser abertas. E aí você pode ter uma opinião saudável, uma opinião não saudável sobre aquilo. Mas ainda assim, não dá para bater o martelo em algumas coisas. Mas a gente, às vezes, vai vivendo um lance meio que assim, que eu chamaria de que a gente vai criando meio que um misticismo em torno do Espírito Santo. Porque, assim, às vezes você está visitando a gente ou não está muito por dentro, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É essa a trindade. São 3 diferentes, mas o mesmo. Aí depois você se resolve com o Cacá para entender isso. Mas o lance é o seguinte, os 3, eles interagem com a gente. Algumas pessoas classificam, o Pai fez a promessa de que haveria salvação, aí o Filho veio e cumpriu a promessa, e o Espírito Santo veio e aplicou a promessa. Talvez você possa pensar assim para ficar um pouquinho mais fácil para você. Mas a questão é que hoje, olhando para a vida da igreja, e a experiência da igreja, a história da igreja, foi criando-se uma coisa muito mística do que é o Espírito Santo. Quase dizendo assim, poxa, o Espírito Santo, ele sempre vai trazer, quando ele vem, quando ele intervém, meio que ele traz experiências assim muito loucas na sua vida, assim. É uma experiência maluca, alguma coisa assim impactante, clara. É uma coisa assim que você nota, que você percebe, que você fala, não, hoje o Espírito Santo veio, assim. Cara, todo mundo caiu no chão, todo mundo chorou. Coisas assim, a gente às vezes vai colocando essa coisa. E eu já tenho que deixar muito claro para você que não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, muito pelo contrário. Eu estou dizendo só que existe uma linha de pensamento que o Espírito Santo, ele meio que tem essa função de fazer essas coisas bem extremas assim na nossa vida, na nossa experiência. Uma coisa impactante, uma coisa meio mística, não como eu estou usando, mas num sentido meio surreal, assim, de que fica claro que aquela pessoa, aquele ser, aquela ocasião foi uma intervenção do Espírito Santo. Por um outro lado, existe quase uma anulação do Espírito Santo. Porque as pessoas falam, não, eu acho que aquilo ali não tem nada de Espírito Santo, não. E aí começam, então, a viver meio que contrários ou a par de tudo aquilo que possa se mostrar meio místico, meio espirituoso. Então, a gente vai vivendo esses extremos. Ou a gente entra numa loucura de que tudo é Espírito Santo, ou tudo no sentido de que existe muitas coisas malucas, então ele quase não interage com a vida comum. Ou, por um outro lado, a gente quase vive como se não tivesse o Espírito Santo. Como o pessoal brincava muito no meu antigo Egito, que a presbiteriana não acreditava no Espírito Santo. Sacanagem falar isso, mas às vezes parece. Mas a grande questão assim que eu quero falar, alguém de dentro que está falando, né? O que eu quero dizer para você e olhar para esse texto aqui e já reforçar para você pegar esse livro e ler sobre esse tema, é porque ele vai caminhar numa linha que ele vai dizer assim, cara, a principal função do Espírito Santo na nossa vida é nos dar um Espírito Santo. É um viver santo. E esse viver santo não precisa ser com horário marcado, com um ambiente específico, com uma busca. Cara, essa experiência do Espírito Santo no teu viver, no teu agir, ele vai acontecendo no dia a dia, na tua experiência de vida comum. E é aí onde a gente, às vezes, menospreza, diminui ou anula o Espírito Santo. Porque a gente só encaixa ele quando tem algumas experiências malucas. Respeitosamente eu estou falando malucas. Mas quando a gente pensa num viver santo, parece que a gente não enfatiza tanto. Então foi por isso que eu escolhi esse texto nessa noite, para a gente caminhar por ele, para a gente perceber como o Espírito Santo ele vai interagir aqui de 3 maneiras, como ele se movimenta nesse texto, na nossa vida, de 3 maneiras, que eu falei, cara, acho que isso aqui vai ser legal de compartilhar e está muito relacionado ao capítulo do livro. Só para você ter uma ideia, né, dessa nossa carta, cara, essa é uma das minhas cartas favoritas, geralmente é uma das mais menosprezadas assim, do Novo Testamento, que às vezes você dá uma folhada, que cola uma folha na outra, assim, você nem percebe que existe essa carta. Mas ela é muito boa porque, assim, cara, já tem mais ou menos uns 60 anos, o Pedro já está ali partindo, então ele já está num tom meio
ó, eu tô partindo e tal, então se lembre do que eu falei. Então, ela meio que assim, a gente geralmente pega o último capítulo de 2 Timóteo para falar assim, olha as últimas palavras de Paulo. E todo mundo despreza essas últimas palavras de Pedro. Então, o Pedro, ele escreve essa carta, essa curta carta, dizendo, olha, eu estou partindo, mas eu quero dizer para vocês, não se esqueçam do que vocês aprenderam. Mergulhem ainda mais no que vocês conheceram. Porque vocês precisam não de coisa nova, mas vocês só precisam se lembrar. Pegar tudo aquilo que está aí, ó, no chão do conceito e fazer ter vida dentro de vocês. E isso acontece por quê? Porque não diferente do que a gente já tem visto algumas outras vezes quando eu estou aqui, começou a surgir um pessoal aqui dentro desse pessoal, dessa igreja, ou dessas igrejas, porque o movimento aqui, um resuminho, começou a ter uma perseguição, e aí toda a galera ali da Galácia, de uma região inteira, teve que fugir de casa. Então o pessoal está meio que disperso por toda a região. Então, para você ter uma ideia, a primeira carta de Pedro é uma carta que tem um tom meio de sofrimento. Pedro está escrevendo para uma igreja que sofre. Essa não é já mais a temática da segunda carta. Já não é mais sofrimento, embora a galera ainda está dispersa e recomeçando a vida. Mas aqui ele começa a falar sobre uma palavra-chave que é o conhecimento. Porque começou a entrar uma galera na igreja falando assim, ó, beleza, essas coisas de Jesus aí, é assim, muito legal, muito bom você acreditar, saber de tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Você precisa de um conhecimento maior do que isso. Você precisa conhecer algumas coisas assim, ó. Existem algumas chaves que você tem que começar a abrir, algumas portas, para você chegar num outro lugar. E aí, se você está um pouquinho ligado com a penúltima mensagem que eu fiz aqui, a última, né? O Cacá semana passada deu na outra. Cara, geralmente os problemas da igreja sempre são as mesmas. O pessoal começa a chegar com muita novidade estranha e a gente começa a olhar para esse livro e dizer, eu acho que isso daqui já está meio ultrapassado, ó, deixa eu entrar por esse outro caminho, com essas outras filosofias, e aí geralmente isso gera uma tensão. Por isso que Pedro então escreve essa carta para dizer, ó, cuidado com aquilo que vocês estão lendo, cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo, cuidado com aquilo que vocês estão sendo ensinados. Por quê? Porque existe um pessoal que num resumão, meio que está dizendo assim, ó, tudo que é material é ruim, tudo que é matéria é ruim, tudo que você pega é ruim, então assim, o nosso mundo é ruim, agora tudo aquilo que é espiritual é bom. Eles meio que criaram esse conceito que o pessoal chama de uma pré-gnose, assim, que é esse conceito que meio que separava matéria de espírito. Então eles diziam assim, olha, tudo que é material é mal, então você descarta tudo isso, de certa forma. E aí vai se lançar em tudo aquilo que é espiritual. Só que o grande problema, assim, só para você ter uma ideia de como isso é o nosso problema, se você conhece alguém que diz assim para você, cara, eu acho que tudo aquilo que a gente pega, que é matéria, é ruim, você fala assim, não, beleza, mas o nosso Deus, ele criou essa matéria. Então o nosso Deus criou algo que é ruim. Então, meio que eles, Pedro, Paulo, toda essa galera, João, já sacou que se eles começassem a entrar por esse caminho, ia dar muito ruim ali na frente. Porque eles iam começar a fazer uma divisão assim de, cara, vamos só nos preocupar na nossa relação íntima aqui com Deus, sabe? Assim, não, Rodrigo, ó, eu não vou a igreja nenhuma, mas eu sempre dou uma nutrida na minha espiritualidade. Esse é o papo do Uber. Não, eu não vou na igreja, mas assim, eu sei que eu sou um ser espiritual, então assim, ó, eu busco, sabe? Eu busco essa coisa energética, essa coisa de energia. Cara, eu odeio esse papo. Assim, e aí, assim, eu trabalho isso assim em mim. Não, mas e a parte prática, assim, de ter treta com o irmão, de fazer bobagem, de tomar fumo da liderança? Não, isso não. Então você está perdendo a melhor parte. Essa é a melhor parte da igreja. E aí, então, olhando para esse texto hoje, eu quero que você veja comigo, primeiro como Pedro ele começa com um testemunho pessoal, e depois como ele vai tratar o movimento do Espírito Santo no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Bem simplesinho hoje, assim, eu espero,
para você não sair com tantas dúvidas daqui. Então, ó, acompanha comigo aí na sua Bíblia, ou aqui na nossa tela. Aqui, vou mostrar a luzinha assim para aparecer. Ó, o texto começa dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aí eu já quero fazer uma pausa rapidinho e te mostrar uma coisa muito importante. Às vezes a gente vai passando por essas coisas como se elas fossem meio que comum. Ah, legal, Pedro escreveu. Mas quem é Pedro? Cara, Pedro, ele é o cara que, pelo menos tem 3 episódios dos evangelhos, assim, que é um cara que você fala assim, cara, esse cara aí não vai, esse cara tá na hora de desistir de ser crente. Porque, assim, primeiro, o pessoal tá falando assim que você é Elias, falando de Jesus e tal. Vocês quem dizem que eu sou? E aí Pedro fala assim, tu és o filho. E aí Jesus fala assim, caramba, foi muito profundo. Então eu tenho que morrer. Aí Pedro fala assim, jamais o Senhor vai morrer. E aí Jesus olha para ele e diz, sai de mim, Satanás. Cara, você acabou de fazer uma baita confissão, e aí Jesus fez uma confissão, e aí você já desabou tudo que você fez. Mas ele continua. Aí ele começa mais um pouquinho, e aí de repente Jesus começa a andar sobre as ondas e tal, do mar ali, pá. E aí ele olha e fala assim, pô, eu também quero andar, se de fato é o Senhor. Então vem. Então ele vai, começa a andar sobre as águas com a maior naturalidade do mundo. De repente ele começa a olhar as ondas, e aí ele faz o quê? Vai dar ruim. E ele afunda, Jesus pega ele e fala, beleza, você começou bem e terminou mal. E aí mais para frente, assim, mais no finalzinho de Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você é um cara... Eu sei que você tem uma boa vontade, uma ousadia grande, mas você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não uma, não 2, mas 3. Assim, é uma negação da negação. Não foi um desvio, um equívoco. Você vai negar negando, cara. Você está com certeza absoluta que você vai me negar. E aí o que acontece? Eu acho que você estava como ele, você fala como ele, você parece. E ele fala assim, não conheço esse homem aí que está sendo humilhado por vocês de maneira alguma. E aí não na Bíblia, mas no filme, Jesus olha para ele. E aí se Jesus desse aquela olhada do filme, Paixão de Cristo, e eu fosse Pedro, e a minha história ia terminar como a de Judas, não como a de Pedro. Mas aí isso está só no filme. Mas aí, o que aconteceu? Cara, é esse Pedro que está escrevendo uma carta depois de um tempo. Esse Pedro que fez um monte de bobagem. Está escrevendo uma carta para ensinar uma igreja. Esse Pedro, que era muito ousado, mas a sua ousadia ainda não caminhava com o nível da sua fé. Ele ainda tinha muita boa intenção, mas a sua fé ainda não era madura o suficiente para ele ter uma verdadeira visão sobre quem ele é. E agora a coisa já mudou. Porque esse Pedro começa dizendo, Simão Pedro. Então ele está aqui. Ele não desistiu. Ele não parou no meio do caminho e falou, não, agora que eu neguei Jesus, cara, não, o meu currículo como discípulo de Jesus já foi por água abaixo. Que agora não tem mais nada o que fazer. Aliás, acho que eu vou até pescar lá. Porque já não dá mais para ser um discípulo de Jesus tendo negado o meu Jesus publicamente. Mas ele está aqui. Aliás, você está aqui. Cara, quanta coisa você já passou? Quantas dúvidas você já teve ao longo dessa caminhada? Quantas vezes você já olhou e falou assim, cara, eu acho que agora não dá mais, ou você coloca no automático, às vezes você nem pensa mais, você já está tão anestesiado assim pela tristeza que às vezes a tua caminhada com Deus vai se tornando, e você está aqui hoje. Cara, pode não parecer, mas o simples fato de cada um de nós estar aqui hoje é uma baita de um testemunho divino de que o Senhor não desiste de nós. E que mesmo quando a gente desiste, Ele continua nos trazendo de volta. Por quê? Porque ainda estamos aqui. A salvação é um ato na nossa vida. Mas essa atuação do Espírito Santo é um processo que vai acontecendo. O Pedro pensava que estava pronto em todas as vezes que ele decide tomar um passo na direção de Jesus. Mas vou dizer que só agora ele estava quase pronto para entender o que é ser um seguidor de Jesus. Mas não é porque ele errava, não é porque ele fazia um monte de bobagem,
que ele se distanciava, ele continua aqui. Então, eu quero que você pense comigo o seguinte: quando a gente estiver passando por uns momentos de baixa e a gente vai fazendo um monte de bobagem, lembre-se sempre do que eu vou te falar agora. A única pessoa que pode te separar de Deus é você mesmo. Porque a graça de Deus é uma coisa tão radical e às vezes tão surreal que ela nunca exclui ninguém. Apesar de talvez ter algumas pessoas que falam: ah não, esse daí dá para excluir, Senhor. Mas ela não exclui. Ninguém consegue ser tão ruim o suficiente para Jesus falar assim: pô, tentei de tudo aqui de cima, mas agora não deu, né? Não dá. A graça de Deus é extraordinária e às vezes ela é incalculável. Até onde ela consegue transformar homens como Pedro, que agora está escrevendo uma carta, mesmo tendo negado Jesus publicamente. Você já negou Jesus publicamente? Eu acho que não. Acho que nunca chegou no centro de Curitiba: eu nego Jesus. Então, ninguém aqui está tão mal como Pedro. Mas a gente ainda está aqui. E Pedro está aqui com a gente hoje. Não espírito, pelo amor de Deus, mas pelas suas palavras. Mas não só Pedro, olha só como ele continua. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco, junto com a gente, uma fé igualmente valiosa. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente poderia olhar e falar assim: caramba, que legal que Deus fez na vida de Pedro, né? Pedro escreveu. Não, vocês também. Vocês também receberam um presente divino. E isso é maravilhoso, assim, porque a fé deles, como a fé de Pedro, diante da justiça de Deus é igualada. Perceba isso. Pedro já começa usando um nome grego e um nome judaico, Simão Pedro e tal. Tem muita coisa rolando, mas eu não quero ficar aqui, senão eu vou ficar aqui o tempo inteiro. Mas assim, aí olha como ele diz: beleza, eu sou Pedro e vocês conhecem a minha história, mas vocês receberam uma fé igual, tipo... Cara, isso é lindo. A fé, ela é igual a todo mundo. Não tem ninguém que é mais merecedor, menos merecedor. Quando se trata da nossa justiça, mediante a justiça de nosso Senhor, que nós recebemos uma fé, todo mundo é igualado. Então isso é importante porque Pedro não está escrevendo isso assim com um ar de superioridade. Muito pelo contrário, ele está escrevendo dizendo: eu sou servo, ou seja, eu estou para servir, mas eu também sou apóstolo. Eu sou alguém que caminha com vocês para servir, mas também o Senhor tem me chamado para visionar a igreja. Tem me chamado para conduzir a igreja. E aí, como ele fecha: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, que a graça de Deus, ou tudo que vocês vão ler agora na minha carta, seja ouvido com muita vontade, com muita intensidade, com muita prioridade, para que isso solte desse texto e se torne uma verdade na vida de vocês. Que o crescimento de vocês comece com essa base da graça de Deus. Quando você entende que o teu crescimento ele começa na base da graça de Deus, você está começando no melhor lugar. Porque se você começa no mérito, se você começa: Senhor, mas espera aí, como é que eu posso recomeçar agora a minha vida fazendo o que eu fiz? Tendo feito esse tanto de coisa que eu fiz? Ninguém tem coragem, ninguém tem vontade de recomeçar depois de um pecado, de fazer uma bobagem enorme. Quando a gente tenta começar por nós mesmos, pelo nosso desempenho. Mas quando a gente começa no favor não merecido de Deus, é mais um convite para a gente recomeçar da onde nós paramos. E aí, então, agora eu quero entrar no texto com vocês. Olha só como a gente vai ter aqui, essas palavras de Pedro são maravilhosas. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu quero mostrar para vocês nesse texto essa obra do Espírito Santo meio que acontecendo no passado. Porque quando você olha, tem duas expressões que Pedro vai usar aqui, num sentido de passado. Porque ele diz: o seu divino poder nos deu. Ou seja, foi Deus quem nos deu. O seu divino poder, a sua força, a sua glória, nos deu todas as coisas. E isso é maravilhoso porque ele diz: ela nos deu todas as coisas que necessitamos para o quê? Para a vida
e para a piedade. Consegue ver a ênfase do Espírito Santo nessa carta, nessas palavras de Pedro? Ele nos deu tudo aquilo que precisamos. Para quê? Cara, para uma coisa muito simples. Para experimentar vida e experimentar piedade. E aí eu te pergunto, quem aqui nessa noite não está precisando de vida? Em coisas que estão mortas? Piedade. A nossa maneira de se relacionar com Deus, com o próximo. Veja que ele diz que Deus não apenas deu algumas coisas, umas migalhas, mas deu todas as coisas. Todas as coisas foram dadas para nós, para que nós experimentemos uma vida com vida e uma vida com piedade. Isso daqui, para mim, começa a sempre me forçar a pensar em algumas coisas do tipo, cara, não falta nada na nossa vida quando se trata do que Deus já deu para nós. Assim, isso aqui é muito assustador. Eu sempre brincava com isso, porque eu lembro que às vezes eu ia dar, assim... Tá, eu vou contar esse exemplo. Eu ia dar feliz aniversário para o pessoal da minha igreja, e aí eu sempre brincava assim, dizendo, que Deus abençoe você e tal. E esse termo, assim, eu achava engraçado, porque é um jeito da gente falar, cara, eu me importo e eu estou orando por você. Mas, por um outro lado, é tão curioso porque Deus, ele já deu todas as coisas, então eu não preciso falar. Na verdade, eu tinha que dizer assim para as pessoas, cara, Deus já te abençoou, você já é abençoado. Então, assim, não é uma coisa, Deus, abençoe. Não, Deus já está abençoando. O que tem que mudar é que você tem que perceber. Então, assim, a coisa muda, porque tira uma responsabilidade de Deus, porque pense no seguinte, quando Paulo escreve sobre ser cheio do Espírito Santo, a ideia, por exemplo, é você pensar numa tomada que está correndo uma descarga elétrica gigante e você liga alguma coisa ali para a coisa funcionar. Quando Paulo escreve, se enchem do Espírito Santo, esse verbo é justamente isso. O Senhor está mandando o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, interagir, o movimento, o sopro, como você quiser chamar. O que você tem que fazer não é dizer, Senhor, derrama. É você se jogar nessa energia. É você se interagir, é você entrar, é você se plugar no Espírito Santo e falar assim, agora eu quero ser cheio. E aí a ficha muda, o lado da moeda muda, porque ele está dizendo assim, ele já deu tudo o que vocês precisam, mas o problema é que às vezes a gente não conhece, porque a nossa vida de relacionamento, de experiência com o Espírito Santo, ela passa pelo quê? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que isso quer dizer? Que o Senhor, ele tem uma enxurrada de coisas para você, que a gente vai chamar a partir de agora, do seu divino poder nos dando tudo que nós precisamos para experimentar vida e piedade. Rodrigo, mas, cara, minha vida está tão miserável, eu acho que Deus não está derramando isso tudo. Não, ele está. O problema é que você conhece pouco ele, ou você está buscando conhecer muito pouco do que você poderia começar a conhecer mais. Então isso é diferente, porque a gente às vezes pensa assim que se relacionar com um livro, se relacionar com Deus, com a igreja, tudo isso é um negócio meio conceitual. Mas veja que tudo isso não é sobre conhecer fatos. Porque você fala, não, mas eu li assim a minha Bíblia inteira esse ano. Não, legal, mas assim, o quanto disso aqui você olhou numa vírgula e falou, cara, isso aqui é grandioso. Porque a gente tem uma tendência, das vezes, começar a relacionar-se com Deus de uma maneira meio conhecer fatos. Mas veja que o instrumento do Espírito Santo na nossa vida é trazer e levar vida. É sobre vida. É sobre viver. Então, quando a gente começa a olhar isso, veja que Deus está dando um convite para a gente, dizendo assim, eu quero ser conhecido por você. Deus olha nesses textos, nesse verso e diz, eu quero ser conhecido com você. Eu quero experimentar uma relação com você. Então o problema não é que Deus está fazendo pouco, menos, dando umas migalhas.
O problema é que a gente não está pagando o preço de entrar nessa relação na mesma intensidade que ele entrou nessa relação na nossa direção. E por que a gente faz tão pouco? Porque a gente vive uma espiritualidade do tempo de Oséias. Talvez você conheça só o primeiro capítulo de Oséias, que geralmente a gente só conhece esse quando é o Senhor falando para Oséias casar com uma mulher que gostava muito de pular cerca, para não falar outro termo, né? Da prostituição e tal. É que o pessoal fala, não fala que ela era prostituta, mas ela era adúltera. E todo mundo fala que ela era meio prostituta. Mas... E aí o que acontece? A mulher de Oséias, desse profeta do Antigo Testamento, ele era casado com essa mulher, mas essa mulher tinha amante. E o Senhor manda ele casar e tal. Até o primeiro meme da internet, quando nem existia internet, aconteceu desse texto aí. Depois você dá uma procurada aí. Que aqui é cultura inútil também. E aí o que acontece? Aí o Senhor fala, Oséias, a grande questão aqui é o seguinte. Cara, essa coisa de que você casou com uma mulher e você ama essa mulher, você é fiel a essa mulher, mas essa mulher tem amantes, é a minha relação com o meu povo. Eu amo o meu povo, eu casei com o meu povo, mas o meu povo não pode ver um macho que já vira a esquina para ir atrás. Ou poderia ser o contrário, que usou essa figura da mulher na vida do profeta. E o que acontece? O que me chama muita atenção é que talvez a gente pensaria de que viver um adultério espiritual, e foi daí que nasceu essa ideia de adultério espiritual, aconteceria num tempo ruim. Por exemplo, o pessoal estava no deserto, e aí o pessoal começou a falar assim, cara, a gente não sabe muito sobre esse Deus, a gente tem seguido Moisés, Josué, tem umas tábuas aí, tem umas ideias e tal, mas assim... Cara, vamos começar a fazer um bezerro de ouro, começar a fazer algumas coisas, porque assim, não está chovendo. Sabe, tem um Baal lá, os deuses lá dos cananeus, traz ele aí para a gente... Cara, a gente não conhece muito esse Deus, a gente está num momento talvez escasso, então, não estou justificando, obviamente, mas assim, começa a buscar por outros amantes, outros deuses. O que me chama a atenção é que no tempo de Oséias, o povo era ruim, num tempo de prosperidade e avanço. E aí, é o que muitas vezes a gente experimenta. Eu já ouvi alguém falar assim, que quando Davi estava no deserto, Davi escrevia salmos, fazia canções. Quando Davi estava no palácio, ficava procurando por Batsebas. Prosperidade e avanço. Talvez essa seja uma das coisas que mais faz a gente não ter tempo para conhecer o nosso Deus, para ter uma fascinação pelo nosso Deus. E eu não estou falando, às vezes, a gente ter um tempo muito corrido. Eu estou falando de que, às vezes, o Senhor não é a nossa prioridade. O Senhor não é a nossa prioridade. Conhecer Ele já não é mais algo tão, talvez, necessário. E esse é um texto que olha para a gente e diz, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Mas cadê esse tudo? Começa a cavar. Mas olha só como o texto continua. E aqui tem uma coisa muito sensacional, porque ele diz assim, por intermédio dessas, Ele nos deu mais uma vez nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fizessem o quê? Fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Mais uma vez, Ele nos deu, agora, não só o que a gente precisa, mas promessas, tipo, não só vida, mas expectativa. Gente, o que a Agni falou do pessoal do Sul, eu acho que o maior mal que de fato pode assombrar aquele povo é viver sem expectativa do futuro. Tipo, cara, se a gente reconstrói e acontece de novo, cara, como é que eu vou... Não tem nada pior do que um povo, do que pessoas que não têm expectativa de nada. E ó, quem está falando é o Rodrigo, que quase nunca tem expectativa nenhuma, mas, cara, pelo menos em as coisas de Deus tem que ter um pouco, né? Pelo menos um golinho para ter uma sustância e tal. Só que perceba aqui essa coisa sensacional. Ele nos deu as suas grandiosas
e preciosas promessas. E aí, olha só o termo que Pedro vai usar. Para que por elas vocês se tornassem... Olha isso. Isso aqui já deu muita discussão teológica na vida dos teólogos de internet, na história da igreja. Desde Pedro, quando o pessoal tuitava e tal, até hoje é a mesma teoria. Vocês se tornassem participantes da natureza divina. Cara, participantes da natureza divina? Como assim? A gente é Deus agora? A gente meio que foi enxertado em Deus e coisa e tal? Mais do que eu tentar explicar isso, olha só o que esse comentarista bíblico falou, ó. A natureza, cara, isso aqui era... A gente às vezes sempre... Isso aqui era para você ter tatuado no seu corpo, mas assim, isso daqui, cara, era para você saber isso aqui. Só isso. A natureza determina o desejo. O porco quer chafurdar na lama e o cão deseja voltar ao seu vômito. Mas as ovelhas anseiam por pastos verdejantes. A natureza determina o desejo. Foi-lhe dada uma nova natureza, uma natureza divina. O teu desejo, ele começa a ser trabalhado em você. A natureza também determina o comportamento. As águias voam e os golfinhos nadam, porque é de sua natureza proceder desse modo. Então, a natureza é mudada no comportamento. A natureza determina a escolha do ambiente. Os esquilos sobem nas árvores, as toupeiras fazem tocas debaixo da terra. Eu podia ter usado aqui da capivara. E as trutas nadam na água. A natureza também determina a associação. Os leões andam em bandos, as ovelhas em rebanhos, os peixes em cardumes. Se a natureza determina os desejos, e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e santo. Cara, isso aqui é extraordinário. Ele nos deu, ou nos tornou participantes da natureza divina. Então, os nossos desejos, os nossos comportamentos, os ambientes aonde a gente vai querer estar e a associação estão sob a influência de Deus. Cara, na verdade, isso aqui dá até um desânimo de ler, né? Porque, assim, desejar o que Deus ama, comportar-se como Deus se comportaria, desejar estar no ambiente onde Deus desejaria estar e se associar com aqueles que Deus gostaria de se associar. Cara, só nisso aqui você já fala assim, reprovei. Porque quando você pensa na profundidade disso, você começa a ver que tudo isso daqui, geralmente é onde a gente cai. Porque a gente deseja muito o que Deus não deseja, a gente se comporta muito como Deus não se comportaria, a gente deseja os ambientes onde Deus não gostaria de estar, e a gente se associa com gente que só quer o nosso mal, só vai nos derrubar, só vai causar intriga no nosso coração, mas a gente quer estar lá. E tudo isso por quê? Para nós fugirmos da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Pelo fardo de sempre querer mais, mais e mais, e conseguir mais, e conquistar mais, e comprar mais, e ter um melhor. Então, consegue ver como tudo vai se juntando? E a gente chega num ponto aqui onde você vê o Pedro falando o seguinte. Se você perguntasse assim, para mim, Rodrigo, o que é conversão? Como você explicaria o que é conversão para uma pessoa que não sabe nada sobre Deus? Eu talvez complicaria, eu deixaria mais fácil dizendo assim. Para mim, a conversão, ela nada mais é do que o ato de Deus humanizar uma pessoa. O que é a conversão? É Deus humanizar um homem. Porque quando o Senhor diz assim, através de Pedro, eu dei isso para vocês para que vocês fugissem da corrupção que há no mundo, a ideia é de que como o pecado ele habita, ou ele vive em nós, ele faz parte de quem somos, nós somos meio que bestiais. Sinceramente falando, na minha perspectiva, era para o nosso mundo ser muito pior do que é. Quando, por exemplo, já que a Agnes contou, né, lá do sul, a galera fazendo saques
assaltos no meio de uma coisa tão desgraçada. Quando eu olhava para esses episódios, assim, eu falava, cara, eu acho que esse ser humano é um dos piores que existem na face da Terra. Porque já está todo mundo muito mal e o cara ainda está tirando proveito disso. Cara, para mim era para ser muito pior o nosso mundo. E olha que ele é muito ruim. Porque as pessoas são bestializadas. Isso que o pecado gera em nós. Nós odiamos o que Deus ama e amamos o que Deus odeia. E aí então, nesse resumo, Pedro diz, o Espírito Santo, ele colocou vocês nessa nova condição, dando tudo que é suficiente dentro de vocês e encaixando cada peça, os teus desejos, os teus comportamentos, o ambiente, as associações, para que vocês então se tornem humanizados. Para que vocês se tornem humanos, ou numa linguagem mais teológica, para que a imagem e semelhança de Deus, que foi desfigurada, que foi embaçada em você, por causa do pecado, passe a se tornar mais claro. Todos nós aqui somos a imagem e semelhança de Deus. O problema é que nesse processo de santificação, às vezes você consegue enxergar mais o reflexo de Deus em alguns, em outros menos. Mas a imagem e semelhança de Deus ainda está lá. E aí o Pedro diz que é isso que a gente precisa aprender sobre o ministério do Espírito Santo na nossa vida, porque isso é a prioridade. Essas outras experiências que a gente pode ter, fantástico, maravilhoso, extremamente necessárias. Mas a principal função é que ele colocou os nossos pés dentro desse lugar santo e puro. Por isso, deixa eu mostrar para você um slide aqui. Não sei se você já ouviu falar disso, é que às vezes eu me empolgo, tá, gente? Então, quando eu estou estudando, eu fico tão empolgado, eu falo, cara, parece que eu quero jogar, tipo, 1 ano de coisa, assim, num ensino da noite. Quando a gente olha para a santificação nossa, a gente pode dividir a santificação em 3 tópicos. Que é isso que a gente chama da santidade posicional, santidade progressiva e santidade definitiva. Olha que coisa maravilhosa para não lembrar nunca. Mas você vai lembrar assim, a posicional é Deus nos separando no passado. Essa santidade progressiva é esse convite que você tem para ser santo hoje. E a santidade definitiva é aquela que nós só seremos completos no final. Jesus voltou, aí então a gente vai ser completo dentro da nossa santidade. Por que eu estou dizendo isso? Você pode falar, não, mas isso aí não gostei. Não, mas é legal, porque pensa assim. O que Pedro está falando é que toda a nossa identidade como filhos e filhas de Deus não está enraizada no nosso desempenho, mas está enraizada na própria obra de Deus. Por isso que eu comecei falando para você o movimento do Espírito Santo no passado. Porque tudo isso que eu disse aqui, até esse momento, dentro desse tópico, são coisas que Deus fez por você. Em nenhum momento ele está dizendo aqui, tenta ajudar alguma coisa. Não, vai ser agora. Mas veja como ele está dizendo assim, começa pelo que Deus fez. Não pelo que você é, não pelo teu desempenho. Começa por aquilo que Deus começou. Que é essa obra no passado, do Espírito Santo interagindo, nos dando tudo o que precisamos para vivermos essa piedade, sermos participantes dessa natureza divina, para fugirmos dessa corrupção do mundo causada pela cobiça. Beleza? Não terminou, agora é a segunda parte. Mas essa parte é mais rapidinho. Porque tudo quando pega para o nosso lado, aí a gente é mais rápido. Veja só como o texto continua, o verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Então, olha só. Pedro começou com o passado e agora ele traz para o presente e diz, você olha para trás, mas você também olha para o que você tem que fazer a partir daqui. E aí a coisa começa, porque se a gente olha para tudo isso, natureza divina, piedade, vida, fugir da corrupção. Você fala assim, caramba, muito legal. Só que tudo isso não vai acontecer automaticamente na tua vida. Porque quando Pedro diz, empenhem-se,
O termo aqui, infelizmente, é um lance meio de academia. É de se exercitar. É aquilo assim que, cara, se você gosta disso, você tem um dom assim divino. Porque levantar, usar um tempo do seu dia para ir na academia, levantar peso, ou subir em caixa, ou correr no quarteirão, o que quer que você faça, cara, para mim é muito complicado. É muito complicado mesmo. E a ideia aqui é justamente isso, porque assim, cansa. Eu não posso dar testemunho pessoal dessas coisas assim, porque só tem coisa ruim para falar. Eu vou desanimar se você está pensando em voltar agora no segundo semestre, em fazer academia. Mas a grande questão que Pedro está dizendo é, cara, espiritualmente você não vai ficar fit se você não começar a se exercitar nessas coisas. Então, mais uma vez eu digo, você não está pronto. Então, você está nesse movimento fit do Espírito Santo, assim, essa coisa de que vai dar trabalho para essas coisas experimentar. E aí é por isso que você e eu, às vezes, falhamos em experimentar tão pouco do Senhor, porque a gente queria que tudo isso já fosse automático. Natureza divina, fugir da corrupção, vida piedade, mas ele diz, não. Você vai ter que se exercitar nessas coisas. E aqui tem uma coisa muito legal, porque assim, o capítulo 4 desse livro, que é essa abordagem, ele começa dando um exemplo de os puritanos. Se você gosta um pouquinho da história da igreja, sem ser o Rafa, que é fascinado, só fala disso, do Jonathan Edwards, os puritanos, uma boa linha deles, assim, não fazia apelo no final do culto, ou das pregações. Os caras estavam pregando tipo, na mina, os caras estavam pregando na rua, na praça, porque o negócio era muito maluco naquela época. E aí, geralmente, eles não faziam um apelo, né? Sabe aquele lance que a gente termina e fala assim, pô, e aí quem quer aceitar Jesus, vem para frente, ou levanta a mão e coisa e tal. E aí, uma vez chegaram para um puritano e falaram assim, me diz uma coisa, se vocês não fazem apelo, como é que vocês sabem que as pessoas se converteram? E aí, sabe o que esse gênio puritano falou? Porque, geralmente, quem se converteu volta no domingo que vem. Cara, isso aqui arrepia até a espinha. Quem se converteu, às vezes não vai levantar a mão, não vai esboçar reação alguma. Mas domingo que vem ele vai estar de novo lá. Por quê? Porque ele entendeu que tudo isso é um exercício. Reconhecer a Jesus como Salvador é o começo de toda coisa. Mas agora a gente precisa começar a se esforçar para conseguir experimentar tudo isso que o Senhor tem feito. Então, assim, para te desanimar, tipo, não é no pain, no gain, mas não há progresso sem intencionalidade. Você não vai crescer espiritualmente, você não vai ser uma pessoa mais saudável, vou usar esse termo espiritualmente, se você não tiver a intencionalidade de falar, cara, eu preciso disso. E aí, só para você ter uma ideia, tem uma citação no livro que ele diz assim, a santificação é uma relação conscientemente escolhida e sustentada de interação entre o Senhor e seu aprendiz, na qual o aprendiz é capaz de fazer o que sabe ser justo perante Deus. Uma citação literal desse livro. E o que eu acho legal é que é assim, escolhida e sustentada. Gente, geralmente a gente escolhe Deus, como diria a música famosa polêmica, mas sustentar essa escolha que pega na gente, porque a gente quer que seja automática, e aí não é. E aí eu vou dar para você alguns suplementos. Agora a linguagem mudou para academia, embora não tenha nada de academia aqui. Mas assim, veja só, Pedro vai compartilhar com a gente o seguinte. Ele diz, então, Deus fez tudo isso e agora vocês têm essa responsabilidade. Então, agora deixa eu dar um whey protein para vocês. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio perseverança, perseverança piedade, a piedade fraternidade e a fraternidade o amor. Veja que essa lista, e assim, literalmente, quando o Pedro diz empenhe-se para acrescentar é suplementar.
Assim, coloca isso. Então veja só, o que ele está falando é que você tem que usar de todos esses recursos, porque é isso que vai fazer com que você experimente aquelas gloriosas promessas e realidades que ele já colocou aqui no passado. Então, só para você ter uma ideia, dentro do que ele está colocando aqui, se a gente fosse dividir tudo isso daqui, porque eu geralmente não gosto dessas listas meio supermercado assim que tem nas cartas pastorais. Eu tenho meio que dá um negócio estranho. Aí eu falei, cara, como é que eu posso olhar para isso? Porque não deve ser jogado. Deus não ia jogar um negócio e falar, pega aí de qualquer jeito. Aí eu percebi uma coisa. Fé, virtude e conhecimento tem a ver com aquilo que Deus faz ou interage com a gente. Essa coisa meio ascendente. Domínio próprio, perseverança e piedade tem a ver com o meu coração, dessa graça me interagindo no meu interior. E aí eu percebi que quando a gente olha para fraternidade e amor, não é interior, é exterior. Então olha só, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, como é que eu faço para experimentar tudo isso? Se encha desse suplemento de uma relação com Deus, que começa com a fé, passa pela virtude de fazer as coisas com excelência e conhecimento íntimo. Essa é a ideia dessas três coisas. Você ter a fé como chave, a virtude como fazendo algo com excelência e esse conhecimento íntimo. A partir desse momento em que tem essa interação sua para cima com Cristo, aí então você entra nessa outra parte. Autocontrole é a chave da coisa, de você conseguir ter autocontrole. Porque, cara, a gente às vezes começa uma vida devocional, cara, às vezes não dura 3 dias, 1 semana. Então tem que ter um negócio de autocontrole. Autocontrole geralmente é uma coisa que a gente nunca mais fala ou ensina, mas é um exercício espiritual muito bíblico. Autocontrole, firmeza, e essa firmeza aqui é a ideia de perseverar para baixo. Porque, sabe, você começa, você não, vou ter o autocontrole, não, vou conseguir fazer. Mas você começa a desanimar. E aí essa firmeza é você perseverar, é quase você criar raízes. Para que mesmo quando às vezes você fala assim, cara, não, eu vou. É diferente de gostar. Pode ser um pouco assustador, mas às vezes a gente vai fazer algumas coisas para Deus sem estar gostando. E aí você fala, não, mas é pecado? Não, isso é perseverar. É quase como a ideia da primeira carta de Éfeso, de Apocalipse. Senhor, a gente já não ama mais o Senhor, o que a gente faz agora? Aí Jesus vira para eles e fala, lembra de quando você me amava, se arrependa, porque agora você não ama mais, e passa a me amar. Aí você fala, não, mas só isso? Não, mas é muito simples, Jesus. Manda quantas chibatadas nas costas, jejum. Não. Lembra, se arrepende e volta. Essa aqui é a mesma ideia. Às vezes a gente vai fazer algumas coisas no automático, quase tudo. Mas não fique mal, não. O mal é quando você só faz isso por muitos anos. Porque tem que ter essa interação, assim, de que às vezes é automático, mas no meio de um negócio que às vezes eu não esperava nada, foi sensacional e Deus super trabalhou o meu coração. E piedade, que lá no verso 3 era um dom, mas agora Pedro diz que é um ato de fé, uma experiência de vida comum. Mas ele termina com o quê? Fraternidade, uma forma de tratar do próximo, e amor, que é cuidar daqueles que estão ao meu redor. Cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso porque é isso que Pedro convida a gente a ter. Uma relação com Deus, uma relação comigo mesmo e uma relação com o meu próximo. Então não é um negócio mirabolante. É mais simples do que a gente pensa. Só que tem um pequeno problema que eu queria que você concordasse comigo aqui. Ah, era isso aí, mas já foi. Não, pode voltar, que aí já foi demais. É aqui, ó. Isso, a citação do Bonhoeffer, ele diz assim, presta atenção nisso aqui, ó. Apenas o crente é obediente, e apenas aqueles que são obedientes são crentes.
Cara, acho tão legal essas frases assim que você fala. Não sou crente, então. Não, mas eu sou. Não, mas eu não obedeço. Não, mas eu obedeço algumas coisas. Eu estou no processo das outras. Mas ele está dizendo, apenas o crente é obediente. E onde que eu quero chegar com isso para a gente ir para a parte final? O Bonhoeffer entendeu que não dá para você exigir essas coisas de gente que não está na igreja. E eu acho isso muito importante de colocar aqui para vocês. Toda essa obediência, toda essa coisa maluca, que só vai fazer sentido quando o Espírito Santo habita no nosso coração, só faz sentido para a gente. Você não pode pedir para o mundo, para o teu vizinho, para a tua família, gente do trabalho, ser coisas assim, ter esse espírito humanizado espiritualmente pelo Espírito Santo, porque eles não têm essa base, não têm tudo isso. Eles até têm, mas ainda não reconheceram. Cara, entender isso, e a gente um dia vai voltar nisso também, sobre como essa frase do Bonhoeffer ela é importante para dizer que esse livro tem que ser nosso, não de algum sistema. Esse livro é sobre a igreja, sobre o nosso papel e exclusivamente sobre o que você e eu devemos fazer. Então, acrescentar a nossa fé. E para já não demorar tanto, quando a gente olha para essa última parte que eu quero ver com vocês, é o Espírito Santo com essa obra, esse movimento no passado. Já fiz tudo por vocês, esse movimento no presente, dizendo, ó, façam agora que vocês têm parte disso, papel nisso, e a gente está junto, mas tem uma colaboração sua. Olha só como ele termina apontando para o futuro. Porque ele diz assim no verso 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O Pedro, ele já está nessa parte, ele vai dar meio que 4 marcas do que a gente poderia chamar das 4 marcas da imaturidade. Isso aqui é curioso, assim, porque ele trabalha no negativo e é ruim terminar o texto no negativo, mas vamos contornar essa coisa para você entender. Mas ele vai dar 4 exemplos aqui, que são sentenças curiosas, que ele sempre fala assim, por quê, pois, portanto, por quê? Porque ele vai dizer, ó, deixa eu dizer para você, se você não está vivendo tudo isso, buscando tudo isso, desejando tudo isso, vai ter algumas marcas em você. E aí eu acho curioso isso, porque eu sinto muito dizer isso para você, mas dentro da vida com Deus não existe neutralidade. Ou você é alguém que está avançando, ou você é alguém que está retrocedendo. Tipo, não existe, não, eu dei uma pausa na minha relação com... Não, você está indo para trás. Tipo, não dá para você não estar fazendo um dos 2 movimentos. E esse é um texto que vai falar sobre isso. Então veja essas 4 marcas e a gente fecha nessa noite. Porque ele vai falar que a primeira coisa de que se você não está vivendo todas essas coisas profundas, ansiosas e desejosas de Deus, você está vivendo uma vida inoperante e improdutiva. Isso aqui é muito forte. Porque experimentar uma vida infrutífera, cara, é experimentar uma vida que você já não vê propósito de viver mesmo estando aqui nesse lugar. Então é curioso perceber que nessa imagem, na mente de Pedro, ele escreve dizendo assim, cara, a gente vê que uma árvore, ela tá indo bem, ela é saudável, quando ela gera fruto. Então, se esses frutos não estão sendo gerados, ela é inoperante e improdutiva, tipo, meio que não serve para nada. Então, essa é uma linguagem forte, mas é uma linguagem também que diz para a gente o seguinte, cara, a nossa vida, ela de alguma maneira, ela tem que gerar frutos. E assim, não pense só que eu estou dizendo no sentido de realizações de coisas específicas. Todo o tom desse texto é sobre vida e piedade. Então é nesse sentido. Ainda que a gente fale e faça um monte de coisa boba e comece a entrar por alguns caminhos estranhíssimos, mas a gente tem que ser geradores de vida. Sabe? Tem que ter alguma coisa assim que haja um brilho, que haja... E às vezes não é fazer tanto.
Às vezes são nos pequenos detalhes você vê assim vida nas pessoas. E essa é a primeira marca assim que Pedro diz, cara, se essas coisas não estão fazendo parte da vida de vocês, parece que vocês não têm vida. E isso é muito triste. Só que mais do que isso também, a segunda marca que ele diz é que às vezes você está vivendo uma amnésia espiritual. Porque ele diz, se essas coisas não existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês estejam. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que Pedro está dizendo num resumão? Pode chegar num ponto da sua vida que você se esqueceu quem você era. Você começa com uma vida que não tem vida, e aí você começa a se esquecer de quem você era, do perdão dos pecados, do quão mal você é, e o quanto você precisa dessa graça, ao ponto de você ficar cego, de você viver essa amnésia. E assim, essa é uma carta que é sobre amnésia espiritual, sobre esquecer, porque a gente esquece. Toda hora a gente esquece. Cara, por que é tão importante fazer parte de tudo aquilo que cabe a mim e a você na vida da igreja? Porque a gente tem que ser lembrado em todas elas. E geralmente a gente vai ser lembrado em todas elas. Então todas as programações da igreja, geralmente elas só funcionam, ou elas devem funcionar para lembrar quem somos. Porque a gente esquece. Mas ele continua. Ele dá uma terceira marca de que nós também não temos isso, nós estamos vivendo uma instabilidade. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. É lindo esse equilíbrio, porque ele diz assim, o Senhor já fez tudo por vocês, mas vocês têm uma responsabilidade de consolidar, de fazer com que isso se torne uma verdade na vida de vocês. Então, deixa eu dizer uma coisa. Só se confirma eleição e chamado na perspectiva de Pedro quando você persevera. Você pode ter uns momentos em que você vai sair, você vai se desviar. Cara, infelizmente, a gente não ora por isso, a gente não deseja isso, mas a gente sabe que isso às vezes é muito real. Mas em algum momento você vai ter que voltar. Porque só se confirma isso quando se persevera. O João escreveu isso lá na sua primeira carta, quando ele diz assim, o pessoal saiu do nosso meio, mas o pessoal não era dos nossos. E aí, às vezes, o pessoal usa isso aqui bem para trazer angústia no coração de membro que sai da igreja, né? Tipo, fazer pressão psicológica. Não, saíram porque não era dos nossos, assim, não era crente, não era... Mas na perspectiva de João, é algo assim, mas não usado desse jeito, para dizer assim, cara, eles saíram porque... Cara, eles estavam aqui, mas assim, foi uma temporada, eles não eram dos nossos. E João acaba ali, mas a gente vai além, não biblicamente falando, e diz assim, às vezes o Senhor vai tratar em algum momento. O Senhor vai trazer de volta, porque assim, existe essa responsabilidade. Então, se às vezes existe instabilidade, é porque está precisando começar a fazer esses exercícios espirituais que Pedro colocou aqui. E aí a última coisa eu chamei de mendiguice espiritual. Acho que eu vou escrever um livro sobre isso. Verso 11, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Cara, quando vocês não estão vivendo sobre tudo isso, a grande questão é, vocês estão vivendo uma mendiguice espiritual. Tipo, não tem nada para ser, não tem nada para dar. Então, aonde vocês querem chegar? E eu pergunto para você, aonde você quer chegar nessa noite? Quando você chegou nesse lugar? Aonde você quer chegar? Aonde você quer estar? Porque, sinceramente, quando eu olho para esse texto para mim, ele, na verdade, é um texto que foi escrito para aqueles que não estão esperando muito da vida da igreja. É um texto que foi escrito para aqueles que olham assim e dizem, não, é só isso aqui, bem tímido. Não, esse é um texto que fala assim, cara,
coisas grandes o Senhor pode fazer no nosso meio. Aliás, pode não, já está fazendo. Agora, cabe a mim e a você entrar nisso. Então, quando a gente olha para esse texto no total, é curioso perceber que é um texto que fala sobre o Espírito Santo. Mas quando você dá uma olhada mais simples no texto, você vai ver que a expressão Jesus Cristo aparece em quase todos os versos. Quando não aparece escrito, explícito, ele tem uma referência. Porque para Pedro, embora a gente falou um monte de coisa aqui, que eu duvido que você vai conseguir guardar tudo isso, o que Pedro está dizendo é o seguinte: o próprio Jesus, ele não é só o começo, ele também é o meio e ele também é o fim. Então talvez o que você precise lembrar nessa noite é de Jesus. Talvez o que você precise ser relembrado nessa noite não é nem esse tanto de coisa que eu te coloquei, isso aqui é depois, mas é a simplicidade e a singularidade de quem é Jesus. Porque quando Jesus morre naquela cruz, é curioso o texto que diz, de Efésios 4, 7 e 8, que diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Deu vida aos homens. Deu a capacidade de experimentar a vida e de distribuir vida. Mas o que a gente tem que fazer? Lembrar. Lembrar que tudo isso já está disponível diante de nós. E que você não precisa ficar procurando chapéu, não precisa ficar procurando blusa, não precisa ficar procurando calça para brincar na neve. Você já tem tudo que você precisa. E isso se chama o ministério do Espírito Santo de Deus na sua e na minha vida. O problema é que a gente quer andar pelo caminho de costurar algumas coisas. E o Senhor às vezes olha, beleza, você já fez tudo isso, mas é mais simples, já está tudo feito. Só abraça e vai lá brincar. Jesus já contou uma vez uma história dizendo que o reino de Deus é como uma grande brincadeira de criança. E a única coisa que impedia as pessoas de estarem brincando nessa brincadeira é porque eles eram sérios demais, que eram os doutores da lei. Eles eram homens demais, adultos demais. E aí essa é a grande verdade que eu queria chamar você para experimentar e para a gente orar juntos nessa noite. E quando eu digo que já está tudo pronto, já está tudo feito, não é nem uma força, uma energia que se move dentro de você, tá? Não é o teu horóscopo, não é nada disso. Porque quando Jesus sobe e Jesus se despede dos discípulos, Jesus sobe e Jesus fala assim, e o pessoal começa a ficar muito triste ali em João 14 e tal, e Jesus fala, não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque quando eu for, vai vir o Consolador. E o Consolador que é descrito ali em João 14 é o Consolador do literalmente fazer forte juntos. E esse é o principal ministério do Espírito Santo. Nas tuas lutas diárias, batalhas diárias, no levantar da manhã, da onde que você quer que esteja ao longo dessa semana, o Espírito Santo está com você. E ele é o principal agente de transformação, mudança, propósito, de tratar o teu coração ao longo desse dia. Então não menospreze isso. Não crie uma coisa tão mística ao ponto de que essas coisas tão simples que a gente viu aqui hoje possam se tornar distantes de uma experiência profunda com Deus. Mas muito pelo contrário, que você entenda a santificação como esse operar do Espírito Santo na nossa vida. E aí eu termino com uma última frase do Bonhoeffer, que ele diz assim: a justificação é a criação da nova pessoa, e a santificação é a preservação e proteção dessa pessoa até o dia de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé para a gente orar mais uma vez?